Olá, meus queridos e amados alunos, meus queridos e amados, primeiramente, irmãos em Cristo Jesus, que estão nos assistindo em mais essa oportunidade pela TV IBCT no YouTube. Cá estamos juntos novamente, né? Para mais um estudo do Evangelho de João. E aproveitamos, como sempre o fazemos, para manifestar a nossa gratidão a vocês por estarem sempre ligados, sempre interessados nesta série de aulas, né, online. Nós queremos dizer que, como o título sugere, o Evangelho de João, uma introdução ao evangelismo pessoal, ela lhes será muito útil no trabalho de evangelismo pessoal, na abordagem de pessoas que ainda não conhecem o maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus. Esta já é a nossa 17ª aula e nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele nos tem dado, pela nossa vida, pela sua provisão e por mais esta ferramenta que Ele nos coloca à disposição como um instrumento de evangelismo. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, o nosso coração lhe é muito grato, porque por meio desta tecnologia, por meio, ó Deus, desta oportunidade que se torna concreta neste momento, mais uma vez, nós podemos falar do teu grande amor manifestado no Evangelho do teu servo, o apóstolo João. Muito obrigado, Senhor. Capacite-nos a nós e a todos quantos estamos, ó Deus, assistindo ou assistirão, ó Deus, a entenderem a tua bendita palavra. Assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos hoje, como já dissemos, estudar a nossa 17ª aula, porém será a lição de número 14 de nossa revista. Providência e promessa. Desta feita, nós abordaremos os capítulos 15 e 16 do Evangelho de João. O versículo-chave, vamos ter a oportunidade de já apresentar aqui para vocês, o versículo-chave é o último versículo do último capítulo que estudaremos nesta oportunidade. É o versículo 16 do capítulo, é o versículo 33 do capítulo 16. Diz-nos assim: eu lhes disse estas coisas para que vocês para que vocês tenham paz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Muito bem, aí está ele. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo é uma outra versão. O alvo é o seguinte, queridos: o que nós pretendemos ao longo desta aula com vocês? O que todos nós devemos estar cientes de que deverá acontecer? Você vai conhecer melhor o propósito e as circunstâncias naturais que nós temos ao viver o Evangelho estando neste mundo corrompido. Tá certo? Objetivos que com isso ainda são outros objetivos inerentes a cada um de vocês, que em seu coração vocês possam se conscientizar de que o Espírito Santo que é o nosso guia, o nosso consolador e o nosso instrutor, tá certo? Sem ele, a obra de Cristo não seria possível. Foi necessário que ele morresse, levasse sobre si todos os seus pecados, morresse por cada um de nós. Seu sangue fosse derramado na cruz para a remissão de pecados. Mas ele disse: vocês não ficarão sós. Eu lhes enviarei para que vocês possam estar sendo consolados, sendo admoestados, sendo, enfim,
conduzidos nas dificuldades de viver nesse mundo corrompido. Além disso, vocês deverão também entender, sentir em seus corações que vocês devem desfrutar de plena paz, mesmo diante dessas lutas intensas e tensas, né? E, por fim, como último objetivo pessoal, agir biblicamente, comportar-se biblicamente, proceder biblicamente, mesmo diante das dúvidas e diante dos dissabores que surgem, que surgirão, que sempre surgirão no nosso caminhar ao longo da nossa vida cristã. Esses capítulos, queridos, 15 e 16, eles dão sequência, na verdade, eles começam lá no capítulo 13, porque Jesus está tentando passar eles são uma sequência do argumento desenvolvido no capítulo 14. E, como já vamos dizer daqui a pouco, começou lá no capítulo 13, para prevenção, daí o nome, providência, prevenção. Jesus está tentando trazer aos discípulos a necessidade de que eles deveriam estar prevenidos, tomar providências acerca da partida dele. E para que a obra fosse levada a bom termo, como tem sido levada até hoje, a chegada do Espírito Santo ali no Pentecoste, na festa do Pentecoste. Basicamente, esses dois capítulos discorrem sobre as providências de Jesus antes de sua morte, tá certo? A fim de que, depois disso, com a vinda do Espírito Santo, houvesse a diminuição, houvesse a paz, houvesse o entendimento de que o Espírito Santo é que daria para eles a condição deles continuarem a fazer a obra, tá certo? Nós vamos iniciar no capítulo 15 com uma linda parábola. Esta parábola, ela é uma metáfora, que é uma figura de linguagem que designa acerca de um objeto, uma qualidade, uma palavra, ou designa a designação de um objeto ou de uma qualidade mediante uma palavra que significa outro objeto ou qualidade, tá certo? Então, alguém pode dizer, fulano tem uma vontade de ferro, significa que a vontade dele é tão forte, tão preponderante, que é forte como ferro, tá certo? E aqui, Jesus, nesta parábola da videira verdadeira, ele diz, eu sou a videira. Ele está se comparando a uma videira, porque uma videira tem um ramo principal, tem os galhos, não é? E ela dá frutos, tá certo? Esse trecho, esse início de capítulo, acontece, no início do capítulo 15, essa narrativa acontece depois que no capítulo 13, Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos, né? O mestre já havia conduzido os seus discípulos para o cenáculo, ele já havia deixado ali os doutores da lei, aqueles observadores que estavam ali só para criticá-lo, e tinha conduzido os seus discípulos, segundo a narrativa de João, para o cenáculo, onde ele lhes dispensaria uma quantidade enorme de ensinos, que nós vamos ver, mas antes, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos, lá no capítulo 13, ele anunciou que Judas o trairia, né? E também, no capítulo 13, ele iniciou um grande discurso da sua partida e da promessa do Espírito. Nesse sentido, podemos afirmar que, com base no contexto, que nesse capítulo 15, os 8 primeiros versículos, é tipo uma pausa que ele faz. Ele já havia dado vários ensinamentos, então ele faz uma pausa, né, reflexiva para tratar com os seus discípulos a importância das palavras permanecei em mim. Este é o suprassumo desta parábola, tá certo? Nós temos
agora a oportunidade de ver que aqui nós vamos nos concentrar, para conhecermos essa parábola, nós vamos nos concentrar, que vai dos versículos 1 até o versículo 8, nós vamos nos concentrar nos personagens e nos níveis de frutificação da videira, né, ilustrados a partir do cultivo da vinha. Antes, vamos ler 15, de 1 a 8, ou 15, de 1 a 6, para sermos mais rápidos e concisos, tá bom? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, o pai dele, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Interessante, que não dá fruto é cortado, mas o que dá fruto também é cortado para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, por esta série de instruções que eu tenho lhes dado desde quando comecei eu mesmo a escolher cada um de vocês. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então, permanecei em mim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, permaneçam em mim. Esta é a ênfase desta parábola. Quais são os personagens? Deus é o lavrador, Deus é aquele que é o dono da vinha, aquele que planta e cuida para que os ramos deem frutos. Deus é o lavrador. O segundo personagem é o próprio Senhor Jesus, que se intitula Eu sou a videira, meio pelo qual Deus cultiva os frutos. Então, Deus, que é o dono da vinha, enviou um para cultivar os frutos, que é Jesus. E nós, que somos homens, somos os ramos, o sentido de um broto ligado à videira, que é Jesus. Amém? Então, acho que essa é uma forma muito prática de entendermos e conhecermos esta parábola e buscá-la, buscarmos introspectar, mergulharmos dentro de nós mesmos para saber que nós só teremos condições de dar fruto se estivermos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Agora, queridos, a importância desse ensinamento, desta parábola, não está só nisso que acabamos de ver. Normalmente, quando Jesus nos ensinava uma parábola, as parábolas trazem no seu bojo, o seu conteúdo principal, ensinos de muita profundidade. Então, vejamos, fica implícito que importa que os seguidores de Cristo deem muitos frutos. Isso é o que deve ser entendido, é o que deve ser, é o que deve permanecer como ensinamento. Através do ensino desta parábola, fica implícito que os seguidores de Jesus precisam dar muitos frutos. E qual é a importância de produzir frutos? Os frutos que produzimos, os frutos que nós produzimos para Deus, eles não se restringem, mas é muito importante, na atividade que devemos ter de ganhar almas para Cristo. Os frutos que devemos dar para Jesus não se restringe a ganhar almas. Mas, o que é muito importante, mas também serão descritos a partir de agora, porque Jesus vai nos chamar para nos falar sobre os frutos que devem se seguir, né, ao fato de estarmos ligados à videira. O primeiro deles é o amor ao próximo. Os versículos de 9 a 10 retratam um modelo funcional, né, do amor.
Qual é o modelo funcional do amor? O Pai ama o Filho. Deus ama Jesus. E este é o modelo para todos nós. É o que nos comunica o amor do Pai. Tá certo? Versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam em meu amor, diz o Senhor Jesus. No versículo 10, se vocês, ele dizendo aos seus discípulos, obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E, por causa disso, em seu amor permaneço. Então, versículos 9 e 10 são de extrema importância. Então, o caminho certo, querido, o papel do crente é receber esse amor e amar tanto a Deus quanto ao seu próximo. Está aqui, ó. O papel do crente é receber esse amor e amar tanto a Deus quanto ao seu próximo. Está vendo aí? Então, o caminho certo para frutificar é obedecer a Cristo. Você deseja ser um crente que dê muitos frutos? O caminho certo para frutificar é obedecer a Cristo. E isso deve ser feito com alegria. Afinal de contas, foi Deus quem nos escolheu. Tá certo? Então, fica claro, então, que devemos aceitar o amor demonstrado por Cristo na cruz do Calvário e amar tanto a Deus, o seu Pai, como também ao nosso próximo. Isto é produzir fruto. E este é o mandamento que eu vos deixo. Amem-se, versículo de número 17. Amem-se uns aos outros. Amém? Muito bem. O amor ao próximo é uma consequência de entendermos a parábola da videira verdadeira. Agora, e o relacionamento com o mundo? O relacionamento com o mundo é algo que também se aprende estudando esta parábola. João nos ensina, João adverte seus discípulos sobre o fato de que eles viviam num mundo que era hostil aos seguidores de Jesus. Na sua carta, 1 de João, capítulo 15, 1 de João, capítulo... Na sua carta, 1 de João, no versículo 15, existe a seguinte expressão: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16 diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, Jesus aqui está advertindo aos seus discípulos que eles estão no mundo e o mundo lhes devotará ódio, repulsa, não os aceitarão. Tá certo? Então, em Cristo, nós precisamos entender que nós somos, aqui nesse mundo, forasteiros, peregrinos, passageiros nesta terra. Daí o versículo 18 nos dizer assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus foi o primeiro a ser odiado. Se vocês pertencessem ao mundo, eles, as pessoas do mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, Jesus lhes previne
né, que nessa série de providências acerca de sua partida, que o mundo os perseguiria. Tá certo? Vejamos isso. Olha lá, perseguição. Nos versículos 20 e 21, Jesus ensina que aquilo pelo qual ele passou, seus discípulos também passariam. E por causa disso, eles deviam estar muito bem advertidos. Nós temos uma expressão de Paulo na segunda carta a Timóteo, versículo 3, 12, que diz assim, de fato, todos os que desejam viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, queridos, não estranhe se vocês estiverem sendo perseguidos, se nós estivermos sendo perseguidos, porque só não o seremos se estivermos conformados com o mundo. Tá certo? Muito bem. Versículos 20 e 21, né, desse capítulo 15, são palavras de Jesus naquele momento para os seus discípulos. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão à de vocês. Veja bem, se me perseguirem também, se perseguiram a Jesus, também perseguirão a vocês, os discípulos. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Então, muitos daqueles que estavam no mundo, que somos nós, que estamos no mundo, estamos obedecendo à palavra de Jesus, tá certo? E seremos exemplos, estamos sendo exemplos para que outros que ainda estão no mundo e não conhecem a Jesus, pela obediência que temos à palavra de Jesus, eles venham também obedecer a sua palavra. Versículo 21 diz assim, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Isso ele se referindo aos que estavam ali naquele tempo. Ainda acerca do relacionamento com o mundo, temos o ódio, temos a perseguição e temos a indolência. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, os homens não seriam culpados de rejeitá-lo. Porém, a vida de Cristo declara sua messianidade. Ele é o Messias prometido, portanto, os incrédulos são indesculpáveis. A maior parte da geração de Cristo não conheceu seus feitos, conforme está lá no versículo 37 do capítulo 12. Depois vocês consultem lá. Não podemos esperar outra coisa do mundo que não seja a insensibilidade ou a apatia. Romanos 8:7 nos diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Tá certo? É evidente que todas essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Tá? O versículo 25 desse capítulo aí nos fala sobre isso. Versículo de número 25. Tudo isto aconteceu para se cumprir a Escritura. E o versículo 25 diz assim, mas isto aconteceu para se cumprir a Escritura, para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Tá certo? Então, continuando, agora nós vamos... Jesus deixa de falar das providências, dos cuidados que os discípulos deveriam ter após a morte dele, deixa de prepará-los para a sua morte, agora deixa de falar das providências e começa a falar na promessa. A partir agora do versículo 26 desse capítulo 15 até o versículo 33, que é o último do capítulo 16, ele vai falar sobre a promessa do Espírito Santo de Deus, a vinda do Espírito Santo.
tá? Jesus tinha avisado seus discípulos sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo. João 14, 16, nós estamos no capítulo 15, vamos estudar o 16, mas lá em João, capítulo 14, nos versículos 16 e no 26, ele já havia falado com eles. Jesus já tinha avisado seus discípulos sobre a sua partida e a vinda do Espírito. Tá certo? Está escrito lá o seguinte, ó, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha que promessa maravilhosa. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará, graças ao Pai, todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa é a importância do Espírito em nossas vidas, meus queridos. Aqui nesse texto, vemos que o Senhor reafirma agora, nesse capítulo 15, a sua promessa e enfatiza o ministério do Espírito como testemunha da cruz por intermédio dos discípulos. Não é assim? Versículos 26 e 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito de verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, vamos ver agora sobre a obra do Espírito. A instrução de Cristo é para que os discípulos não tropecem e caiam. Versículos 1 e 4 agora, já do capítulo 16, tá certo? E como são essas palavras de Jesus? Versículos 1 e 4. Tenho-lhes dito isto para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está fazendo ou prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se que eu os avisei. Amém? Então, é curioso notar que Jesus trata do ministério do Espírito Santo num contexto de tensas perseguições. O Espírito Santo seria de grande valia e nos é ainda de grande valia, pois ainda vivemos aqueles que verdadeiramente professam a fé em Jesus Cristo e buscam alcançar novos discípulos, passam por lutas. Em textos paralelos, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 19 e seguintes, observamos o auxílio do Espírito em face das lutas. Verifiquem lá depois. Agora, aqui, na sequência, Jesus deu detalhes dos níveis de perseguição que os discípulos enfrentariam. Nós já acabamos de ler. Segundo um teólogo, William Hendricks, seriam destituídos de todas as esperanças e prerrogativas dos judeus. Está aqui, ó. Eles seriam destituídos de todas as esperanças e prerrogativas dos judeus, se tornariam sem pátria, seriam vistos por seus antigos amigos como os piores pagãos, perderiam o emprego, seriam exilados de suas famílias e perderiam até mesmo o privilégio de um sepultamento honroso. Pior que isso, eles seriam de fato mortos. E seriam, de fato, mortos pelas mãos de religiosos ignorantes, como foram os apóstolos Tiago, Pedro e Paulo. Tá certo? É interessante isso, não é, queridos? Isto é interessante porque Jesus está dizendo que a obra do Espírito Santo consistirá em dar para eles a esperança que eles necessitariam para atravessar aquele período difícil, para atravessarmos os períodos difíceis que temos pela frente. Diante dessas recomendações providenciais, não é? O mestre fala agora aos discípulos sobre 3 aspectos do ministério do Espírito Santo. Vamos ver.
três ministérios, são três os aspectos do ministério do Espírito Santo. Primeiro, os versículos 5, 6 e 7. Consolador. Os discípulos estavam mais tristes do que lá no capítulo 14, desde o primeiro versículo e seguintes, por saber que seriam odiados, por saber que seriam perseguidos e talvez até mortos por causa do evangelho da cruz. Nós sabemos que o único que não morreu por perseguição foi foi o apóstolo João que escreve esse evangelho. Os demais todos foram mortos por causa da divulgação da palavra de Jesus. Jesus queria que a esperança deles estivesse no destino próprio seu, a saber, o céu. E eles veriam com seus próprios olhos Jesus sendo assunto aos céus. E era ali, em Jesus, nos céus, que Jesus queria que eles pudessem depositar toda a esperança. A única forma dos discípulos gozarem a eternidade era se Cristo cumprisse aquela obra que eles estavam tristes porque ele ia cumprir, morresse na cruz. Era a obra expiatória, era a obra vicária, substitutiva. E só após isso é que o Espírito viria como consolador, versículos 5 e 7, tá certo? Os discípulos ficaram impactados, não é? Por saberem que seriam odiados. E aí, então, em função disso, era necessário que o Espírito viesse como consolador. E os versículos 5, 6 e 7 nos diz assim: agora que vou, Jesus dizendo aos discípulos, para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu mesmo, Cristo Jesus, os enviarei, o enviarei. E ainda um outro ministério do Espírito Santo é o convencedor. São três tópicos, são atribuídos ao exercício ministerial do Espírito Santo, tá certo? E eu vou lê-los, tá aqui nos versículos 8 em diante. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Ele nos convence da justiça também, esse é um outro aspecto ministerial. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E ele nos convence também do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Estas, portanto, queridos, são as três importantes tarefas do Espírito: convencer o mundo do pecado, do seu pecado, e chamá-lo ao arrependimento. Revelar o padrão de justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. E assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Também, além de ser consolador, convencedor, o Espírito Santo é o guia, né? Nesses próximos versículos, constatamos que os discípulos foram instruídos sobre o fato de que o Espírito Santo atuaria, queridos, permanentemente sobre eles e sobre nós. Para eles, e ainda hoje para nós, é de difícil compreensão que o Espírito Santo é o guia para a verdade que leva os eleitos ao cumprimento do dever cristão, até a volta de Cristo. Tá certo? Versículos de 12 a 15 nos dizem isso. Eu vou salientar aqui. Tenho ainda muito que lhes dizer,
mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Quando o Espírito que está em nós, que habita em nós, está em nós, quando nós nos convertemos, ele toma do que é de Jesus e torna conhecido a nós. Tudo que pertence ao Pai, Senhor Jesus dizendo ainda no versículo 15, é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tá certo? Então, o Espírito Santo é o Consolador, o Convencedor e o Guia. Muito bem. Já falamos acerca da promessa, da necessidade ou da obra da vinda do Espírito Santo. A obra, já falamos sobre, acabamos de concluir agora sobre a obra do Espírito Santo e vamos falar agora sobre a necessidade do Espírito Santo. As palavras de Jesus registradas no verso 16 desta passagem, aquela fala gerou uma série de dúvidas nos discípulos, tá certo? Então, vejamos. Versículo 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Os versículos 17 e 18 demonstram que muitas dúvidas se instalaram no coração dos discípulos. Diz o versículo 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isto? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Versículo 18. E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Então, vejamos 3 verdades apontadas por Cristo na sequência. Então, todo o contexto do discurso ali no cenáculo girava em torno da partida e do retorno de Jesus. Tá certo? Então, pode-se pensar que existe 3 razões. A partida seria a sua morte, a volta seria a ressurreição após 3 dias. A partida seria a morte e a ascensão, e a volta seria na vinda do Espírito como Consolador. Ou a partida seria a ascensão aos céus, e a volta seria o retorno glorioso no futuro reino terreno, quando Jesus voltar pela segunda vez. Parece-nos sensato admitir a dificuldade do texto e agregar todas essas 3 possibilidades. William Hendricks diz que o Calvário nada significa separado da Páscoa. A morte de Cristo nada significa separada da ressurreição de Cristo. E a Páscoa, a ressurreição de Cristo, não tem valor sem o Pentecostes, sob a descida do Espírito, que, por sua vez, aponta para diante, para a vinda de Cristo no último dia, tá certo? Então, a necessidade do Espírito Santo, essas palavras que Jesus disse deixou os discípulos um tanto quanto confusos, tudo isto nos leva a este vertedouro, a esse raciocínio aqui que acabamos de constatar. Muito bem. O que vai acontecer? 3 verdades apontadas por Cristo na sequência da argumentação. Primeiro, a ausência de Cristo é alegria para o mundo. Versículo 20 diz assim, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Estejamos certos daquele momento. E, nesse momento, o mundo corrompido pelo pecado era, e ainda é, e sempre será, inimigo da cruz. O mundo
corrompido pelo pecado, é inimigo da cruz. O mundo não deseja que Cristo volte. Então, a ausência de Cristo é alegria para o mundo. Traz tristeza para os discípulos e alegria para o mundo. Mas também pode-se constatar no versículo 21 que a ausência de Cristo é tristeza para os discípulos, né? Não é certo? Vejamos, no versículo 21, ele nos diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Então, há, no momento, naquele momento do parto, uma certa ansiedade, uma certa angústia, mas, tão logo o menino nasce, vejamos a terceira conclusão: a presença de Cristo é alegria para os discípulos, tá certo? Então, versículo 22 nos diz assim: assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará esta alegria. Versículo 24, até agora, vocês, olha que coisa importante, queridos, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, porque a alegria de vocês será completa. É possível, então, pela sequência do texto, né, percebermos as razões pelas quais os discípulos poderiam deixar a apreensão, a angústia, a tristeza e trocar tudo isso pela alegria no Senhor. Tá certo? A alegria pelo acesso direto ao Pai por meio do nome de Cristo. Isto seria uma alegria que eles passariam a ter, né? Alegria pelo acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Tá? Tá lá nos versículos 23, 24 e 26. E a alegria pela compreensão das palavras de Jesus por meio do Espírito. E, finalmente, a alegria pelo amor do Pai por meio da fé e do amor dos discípulos. Então, queridos, a morte de Cristo e a vinda do Espírito, que traria tristeza, traria alegria. E essa alegria, a presença de Cristo e a alegria para os discípulos, se resume nessas três proposições aqui, que são verdades bíblicas para nós usufruirmos neste mundo, neste tempo. A alegria pelo acesso direto ao Pai por meio do nome de Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai. Nós somos sacerdotes. Temos acesso direto ao Pai através do nome de Jesus. A alegria pela compreensão das palavras de Jesus por meio do Espírito. É Ele quem é o nosso guia, é Ele quem nos instrui. E a alegria pelo amor do Pai por meio da fé, a alegria pelo amor do Pai por meio da nossa fé e do amor dos discípulos e do amor nosso também. Amém, queridos? Muito bem. Então, há aí um imperativo. A alegria não é somente uma opção de vida, queridos, mas é uma ordem, é um imperativo de Deus ao seu povo. Se não, vejamos, Paulo se referindo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E o salmista, no versículo 11 do capítulo 32 do livro de Salmos, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Cristo, querido, tem sido a minha principal razão de alegria? Deve ser. E para você, Cristo tem sido a principal razão da sua alegria? Enfim, Cristo tem sido a principal razão da nossa alegria? Hein? Isto é uma pergunta que devemos responder. Finalmente, vamos falar acerca da promessa da esperança do Espírito. Esse texto narra as últimas palavras de Jesus no cenáculo antes da via dolorosa. Quando ele deixasse o cenáculo, então começaria a via crucis, a via dolorosa, o caminho que ele percorreria desde o Getsêmani até a cruz. Seu ministério terreno estava em iminência de acabar. A cruz era o destino.
A essa altura, as dúvidas dos discípulos já, felizmente, davam a compreensão dos fatos sobre o Messias, tá certo? Veja o que diz versículo 29. Então, os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Eles passaram por uma confirmação da fé e do amor do Senhor. Aleluia. E nós devemos todos os dias estarmos repetindo isso em nosso proceder cristão. Agora o versículo tem, agora podemos perceber que sabes todas as coisas. Olha o que eles dizem. Da dúvida eles passam para afirmar isso. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Glórias ao Pai. Nesse versículo, eles afirmam de forma consciente que creem, que creram que Cristo é de fato o Messias prometido. Mas Jesus, que conhecia e conhece os nossos corações, né? Ele estava preocupado com uma coisa. Ele diz assim: contudo, nos versículos 31 e 32, nós vamos ver aqui, tá? Olha o que Jesus responde ou retorna para eles. O mestre afirma que a fé deles ainda era vacilante. Ele responde assim: respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Nem eles mesmos conheciam os discípulos. E nós conhecemos a nós próprios como Cristo os conhecia. Cristo nos conhece. E nós muitas vezes dizemos que não saberemos como agir diante de determinada circunstância. Porque nem mesmo nós nos conhecemos, mas Cristo nos conhece. E nisto podemos aprender uma lição. Qual é a lição? Só poderemos conhecer a nós próprios usando a Bíblia como referência, pois a compreensão de quem somos de fato não está em nós, mas na palavra de Deus. Tá certo? Aqueles que são de Cristo, de fato, estão no mundo e inevitavelmente sofrerão aflições. É o que diz o versículo 33, que é o versículo-chave. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu lhes disse essas coisas. Corresponde a todo o discurso proferido pelo mestre no cenáculo. Todos aqueles últimos ensinamentos, desde que eles deixaram os fariseus e se reuniram no cenáculo para trazer à tona a possibilidade de lhes falar sobre providência e promessa. E eu lhes disse essas coisas. Corresponde, portanto, é um resumo. Essas coisas é todo o discurso proferido pelo mestre no cenáculo, desde o capítulo 13 até estes versículos aqui do capítulo 16, que antecede a via dolorosa. O mestre acabara de incentivar os seus discípulos, e a nós também, por via de consequência, a receber bem as aflições. 1 Timóteo 3,12 nos diz: de fato, todos os que desejam piedosamente viver em Cristo serão perseguidos. E vencê-las por meio da paz de Cristo e tendo fé nele. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Glórias a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse capítulo 4 ainda, versículo 5 agora. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Lá no início, eu gostaria de ter proposto a vocês, e não fiz, né?
algumas perguntas. Talvez nenhum de nós tenha consciência da nossa fé ainda. Talvez nenhum de nós tenha consciência de nossa fé e de onde podemos cair. Se de um momento para o outro passarmos por provas, por provações, como é que nós reagiremos? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, assim Paulo nos ensina: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O salmista, Salmo 19, 119, versículo 117, ampara-me, estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. As perguntas que eu gostaria de ter feito lá no início, não fiz, vou fazê-las agora. Como o crente deve agir em meio às aflições por causa do Evangelho? Onde podemos encontrar refúgio e orientação para enfrentar as tribulações? Como você compreende o papel do Espírito Santo em nossos dias? Eu creio que as respostas a estas questões foram dadas no discorrer desta lição. Que respostas você pode agora dar em função dessas perguntas? Como o crente deve reagir em meio às tribulações por causa do Evangelho? Como, perdão, como podemos encontrar refúgio e orientação para enfrentarmos essas tribulações, essas aflições? Como você pode compreender o papel do Espírito Santo? Que conclusão você chega? Deus morreu por nós, tornou-nos livres para, por meio do nome dele, nos dirigirmos ao Pai. E agora nós temos o Espírito. Nós podemos muitas coisas em Cristo Jesus. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, vimos e aprendemos como a sabedoria de Jesus foi aplicada aos discípulos, de modo que puderam se prevenir, através das providências que ele citou, quanto ao que haveria de acontecer na vida deles, ao mesmo tempo em que puderam descansar diante da promessa de um ajudador que os acompanharia durante o ministério de cada um deles e do nosso ministério também. Providência e promessa dizem respeito ao tema desta lição. Eu espero em Cristo Jesus que ainda continue reverberando em nossos corações por um longo tempo, até que tenhamos a plena certeza que Cristo morreu por cada um de nós e não nos deixou órfãos. Ao contrário, ele pôde trazer-nos uma série de ensinamentos e o seu Espírito. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela explanação dessa lição. Complete no coração de todos quanto puderem ouvir essa explanação o que ficou faltando. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de semana.